Gente, vamos lá. Vim aqui gravar um vídeo pra vocês, né? Falar um pouquinho de mim. Eu sempre tô compartilhando com vocês aqui a minha rotina, o meu dia a dia, como que eu concilio a maternidade, fazendo as coisas de casa, né? Com a minha rotina, com o meu dia a dia. E assim, não tem um vídeo meu falando aqui, falando sobre mim, quem eu sou. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Eliane. Eu tenho 38 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, né? Tenho 3 filhos. Tenho a minha filha mais velha que mora em São Paulo, né? A Anne, que ela tem 21 anos. Tenho uma filhinha já, a Ingrid, a coisa mais linda, minha netinha. Tenho o Cauã, que tem 15, e tenho a minha caçulinha agora, que tem 1 ano e 4 meses, né, a Liz. Continuando, gente. Assim, eu nunca fui de aparecer, né? Eu sempre postei coisa aqui nas redes sociais. No TikTok eu nem aparecia, nem era de postar nada lá, nem era de ficar vendo feed, nada disso. Mas eu resolvi aparecer, né? Porque é aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado, né? E se você tem vergonha, né, de aparecer, tem vergonha de postar vídeo, tem vergonha de ser... ficar pagando de besta, né? Porque tem muita gente que fala, agora veio blogueirinha, agora tá postando, será que ela não tem o que fazer? Será que ela não tem vergonha? Não, meu amigo. Vergonha é ficar sem pagar a conta. Vergonha é deixar de comprar algo que você quer e você não tem pra comprar, né? Então, deixar a vergonha de lado e eu resolvi aparecer, né? Colocar a cara na tela. Perder a vergonha, porque a vergonha não paga conta, né, gente? E por que eu resolvi aparecer, gente? Porque, assim, eu sempre trabalhei no CLT, né? Sempre trabalhei fora. Quando eu tive meus filhos, Lisa, que foi a primeira, eu engravidei nova, né? Era imatura, engravidei no final dos meus 15, tive ela com 16 anos, então muito nova, muito imatura, não sabia nada da vida, era totalmente deslumbrada, né? Engravidei nova. Então, assim, eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 9 anos de idade, eu sempre trabalhei. Minha avó tinha uma barraquinha de doce, né? Que vendia doce no terminal de ônibus, na época do passe. Então, assim, todo final de semana, né? Que não tinha aula, no sábado, eu ia pro centro com ela vender doce. Então, tipo assim, eu já tenho, assim, não sei bem dizer se é o dom de vendedora, mas eu sempre gostei de trabalhar com vendas, né? Aí, assim, gente, continuando aqui, né? Como eu tava dizendo pra vocês, aí eu sempre trabalhei, né, com minha avó no final de semana, minha tia, quando ia dar faxina em casa, na casa de família, eu ia com elas, né, elas me davam um trocadinho pra mim comprar um caderninho bonitinho, comprar uma canetinha bonitinha, então assim, comecei a trabalhar desde nova, né, trabalhei de carteira assinada, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi com meus 18 anos, né, mas antes dos 18 eu sempre trabalhei, então sempre fui independente, sempre gostei de ter meu dinheirinho, sempre corri atrás dos meus objetivos, né, nunca fui de ficar esperando nada de ninguém, sempre gostei de trabalhar, de ter o meu, e assim, no decorrer do tempo, no decorrer, né, da minha vida, eu sempre trabalhei, já trabalhei com venda, já trabalhei em posto de lavagem, limpando carro, não tenho vergonha de dizer, né. Ai, gente, tô nervosa ainda tô me adaptando com a câmera ainda, ainda tô me amiguelando com a câmera. Ó, não sei nem onde foi que eu tirei esse nome, amiguelando. Então, gente, então assim, toda a minha vida eu sempre trabalhei, né? O meu último trabalho de CLT fez 3 anos que eu parei de trabalhar no CLT, né? Foi quando eu fui pro digital. Assim, muita gente vai falar, mas trabalhar na rua não é no digital. Pra mim é o digital. Por quê? Porque eu saía, ia pro porta a porta, né? E assim, os clientes que eu não conseguia fechar a venda na rua, eu entrava em contato com o cliente e fazia venda online, entendeu? Então, assim, tem 3 anos que eu trabalho com digital, né? Nunca fui assim de ficar aparecendo, postando vídeo, falando o que eu fazia, o que eu não fazia, entendeu? Teve até uma época que eu tentei aqui, fiz um Instagram e tudo, mas acabou que não deu certo, me fosse. Então, assim, gente, não vou dizer pra vocês que é 3 anos. Bora pôr mesmo assim, a régua, 2 anos, né, que eu trabalhei assim. Então, assim, eu trabalhava, eu fazia minha rota, eu trabalhava com metas. Eu sempre trabalhei em empresas com metas. Então, assim, eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas, eu tenho curiosidade, né, de aprender. Eu tô sempre apta a aprender coisas novas. O que me agrega, eu gosto de consumir o máximo, sabe? Então, assim, nesse decorrer que eu comecei, logo quando eu comecei em 2023, que eu comecei a estudar o digital. E, assim, abriu muito, gente, abriu muito a minha mente, sabe? Porque, assim, eu sempre tive vontade de ter uma boa requisição, de ter uma boa estrutura, né? Então, eu não sabia como. Então, como que eu achava que tinha... Eu sempre achava que a gente tinha que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, mas na força do braço, né, gente? Mas não, o mundo mudou muito. A tecnologia veio aí pra ficar, né? Então, tá bem avançada a tecnologia de hoje. A internet tem seus prós e tem seus contras, mas quem sabe usar a seu favor, dá pra você ganhar muito dinheiro na internet, você sabendo usar da forma certa, você agregando conhecimento certo, entendeu? Então, assim, durante esse período de 2 anos, né, eu tava trabalhando, ganhando meu dinheirinho ali, meus 2, 3, 4, 5, 6 por mês, entendeu? Então, assim, tava me suprindo muito. E aí, depois, o que aconteceu? Depois desses 2 anos, veio a Liz, né? Primeiro eu tinha me planejado pra me engravidar, só que nunca é do jeito que a gente... Retornando aqui, gente. Então, assim, nunca é do jeito que a gente quer, né? A gente faz um plano e Deus faz outro. Então, assim, eu tentei no período de uns 3, 4 meses, né, engravidar, não consegui. Porque dos meus 2 filhos, né, minha filha mais velha não é do atual marido agora, né? Elisa é do meu primeiro, que eu tive. Então, só Cauã, que é dele, né? E aí, a gente sempre teve vontade de ter uma menina, né? Eu dar uma menina pra ele. E aí, graças a Deus, Deus nos contemplou, né? Mas quando a gente
tentou, eu não consegui, fiquei frustrada. E eu já tinha desistido, já tinha tirado até da minha cabeça. Não deu certo, não vou engravidar mais, enfim. Aí eu peguei, esqueci, né? Só que, tipo, eu sempre tomei anticoncepcional, sempre tomei certinho. Mas, tipo assim, tava naquela correria de trabalho, viajava, aquela correria, ia pra uma cidade, ia pra outra. Atende um cliente aqui, atende outro cliente ali. Engravidei, não tava tomando a medicação certa. E aí foi quando eu descobri a minha gravidez, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei tão feliz que eu não tava nem acreditando. Foi radiantemente maravilhoso, sabe? Todo mundo ficou feliz, da família, meu marido ficou maravilhosamente feliz. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou marcar ultrassom pra me ver, né? De quanto tempo que eu tô, porque eu não tava sabendo nem qual foi a data direito que minha última menstruação tinha descido. Aí fui sozinha fazer a ultrassom, não tinha ninguém pra me acompanhar, meu marido tava trabalhando, enfim, aquela loucura. Aí eu peguei e fui fazer a minha primeira ultrassom. Quando eu faço a minha primeira ultrassom, o que acontece, gente? Eu saí de lá em lágrimas, né? Porque eu tive um pequeno descolamento, né, de um sangramento interno, não foi nem externo. E aí o médico falou que corria o risco de eu perder o bebê. Nossa, isso aí pra mim me abalou assim, ó, plenamente. E eu fui em prantos pra casa. E aí eu fui em pranto, gente, pra casa, muito triste. E aí o médico falou, não, mas se você ficar em repouso. Eu falei, ô doutor, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você já começou o pré-natal? Eu falei, não, porque eu tinha descobrido a gravidez no final de semana, eu tinha feito o teste, acho que foi no domingo, foi no sábado, uma coisa assim. E aí na segunda-feira que eu fui fazer a ultrassom, né, que eu paguei pra fazer a ultrassom. Ainda bem, viu, gente, que eu tinha pra fazer, porque se fosse pelo posto ia demorar aquela coisa toda. Aí ele falou assim, ó, você já começou a fazer o pré-natal? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ó, você vai no posto, próximo da sua casa, começa a fazer o pré-natal, explica pro médico o que tá acontecendo e ele vai te encaminhar. E naquele dia eu fui desesperada, gente, desesperada, sabe? Aquela preocupação, aquela angústia, que eu falei, oh meu Deus, eu não quero perder minha neném, não quero perder minha neném. Nossa, eu lembro como hoje eu fiquei muito angustiada e chorava, e eu não sei se vocês são assim, mas se eu tiver com um problema, sabe? Eu não consigo fazer mais nada. Aí eu fui pro posto, né, fiz o que ele orientou, o médico foi, mandou ir pro hospital, fez um papel lá, uma declaração, mandou ir pro hospital, levei a ultrassom. Aí chegou lá, a médica me analisou, passou uma medicação pra me tomar no período de 15 dias pra me segurar o neném. Né? Aí eu peguei, tomei a medicação, fiquei de repouso, quietinha, gente. Pensei, eu até que eu me no banheiro, pra me andar dentro de casa, eu andava bem devagarzinho, porque eu não queria perder meu bebê de jeito nenhum. E eu ficava pedindo tanto a Deus, falava, ô Senhor, esse é o desejo do meu coração, deixa minha filhinha e não. Mas eu já sentia que era menina, gente, sabe? Quando você sente que é menina, não sei porquê, de todos eu senti. Da minha menina, quando eu engravidei, na primeira gravidez, eu senti que era menina. Quando foi do meu menino, eu senti que era menino. Nossa, não sei, a gente é mãe, a gente sente, né? Então, assim, gente, eu fiquei, sabe? Eu tive todo o repouso, todo o resguardo, tudo direitinho. Aí, resumindo, gente, eu tomei a medicação no período de 15 dias. Com 15 dias eu voltei pra fazer outra ultrassom. Aí, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, gente, deu tudo certo, a minha neném tava bem, eu fiquei feliz, voltei pra casa assim, radiante. Aí o médico falou, ó, você trabalha? Aí eu fui expliquei pra ele, falei, ó, doutor, eu trabalho pra mim mesma, eu mesma que faço meu horário, eu mesma que faço minhas rotas. Aí ele falou, ó, você não vai poder ficar andando, ele explicou, perguntou como que era, né, se eu saía, se eu viajava, eu expliquei pra ele. Então, tipo assim, como a minha gravidez era de alto risco, eu não podia ficar nas ruas, né, gente, saindo, viajando, naquela correria, aquela loucura que eu tava. Então, eu parei, né, com o meu trabalho, fiquei trabalhando em casa. Tipo assim, os meus clientes me indicavam pra alguns amigos deles, aí eu vendia, aí tipo assim, no mês que eu fazia 2, 3 mil no mês, quando eu tava na rua, no período da gestação, aí eu não tava vendendo tanto, né, em casa como eu vendia na rua. Porque uma coisa é você tá ali cara a cara com o cliente, outra coisa é você tá do outro lado, né, pra fazer vendas online. Não é todo cliente que tem a confiança de passar os dados. Tinha muito cliente que não sabia fazer o cadastro, né, do produto que eu vendia. E aí eu tinha que fazer. Aí, tipo, tinha uns que mandavam os dados pra mim, outros não. Mas enfim, isso aí vai ser no outro vídeo, se vocês quiserem. Eu vou estar falando mais sobre o meu trabalho, que eu trabalhava, sobre o produto que eu trabalhava. Se vocês quiserem saber mais, vocês me falam aqui no vídeo abaixo, que eu vou fazer um outro vídeo e vou estar contando pra vocês. Resumindo aqui, gente, eu parei de trabalhar. Aí eu fiquei fazendo algumas vendinhas. Então, tipo assim, o que eu fazia na rua, que eu fazia 2, 3, 4, 5 mil no mês, em casa eu só conseguia fazer um salário e meio.